Está no ar, resumindo o mundo. Brumadinho. Só de ouvir esse nome, a gente já lembra de uma das maiores tragédias da história recente do Brasil. E é exatamente para entender a fundo o que aconteceu que a gente está aqui hoje. Vamos mergulhar nos fatos, nas análises, para desvendar o colapso, as consequências devastadoras e, claro, a complexa busca por justiça que se arrasta até hoje. Tudo começa nesta data, 25 de janeiro de 2019. Para a maioria das pessoas ali na mina Córrego do Feijão, era só mais um dia de trabalho. Um dia normal. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que em questão de segundos, essa data se tornaria sinônimo de uma dor que não tem como reparar. Agora, segura essa informação. 12 milhões de metros cúbicos. Essa foi a dimensão do desastre. É um volume de rejeitos de minério de ferro que é difícil até de visualizar. Foi um verdadeiro tsunami de lama tóxica liberado de uma só vez, descendo a uma velocidade absurda e engolindo tudo, absolutamente tudo que estava pelo caminho. Tá, mas como uma coisa dessas acontece? A causa técnica tem um nome complicado, liquefação estática, mas vamos traduzir. De um jeito bem simples, é como se o material dentro da barragem, que estava saturado de água, de repente perdesse toda a sua força, sua resistência. Ele virou um líquido. E o ponto mais chocante e trágico é que a ruptura foi instantânea. Não teve alerta, não teve sirene, não teve tempo para nada. E é aí que a gente sai dos termos técnicos, dos números e entra na parte mais dolorosa de toda essa história, o impacto humano. Porque aquela avalanche de lama não destruiu só estruturas. Ela ceifou futuros, desestruturou famílias inteiras de um jeito brutal. 272. Esse é o número de vidas perdidas. É importante gravar esse número. E nele estão incluídos 2 bebês que ainda nem tinham nascido. São 272 histórias interrompidas. E o que é ainda mais triste, mesmo anos depois da tragédia, algumas famílias continuam vivendo a angústia de esperar pela localização de seus entes queridos. É uma dor que não acaba. E quem eram essas vítimas? A maioria era de trabalhadores da própria Vale. Muitos foram surpreendidos na hora do almoço, dentro do refeitório, que ficava exatamente na rota da lama. Mas a onda de destruição foi muito além dos portões da mina. Atingiu moradores de comunidades vizinhas, como a Vila Ferteco e o Córrego do Feijão. Gente que viu suas casas, suas histórias, uma vida inteira serem simplesmente soterradas. A onda de destruição humana foi seguida por um desastre ecológico de proporções gigantescas. A cicatriz que ficou na paisagem, nos rios, nos ecossistemas da região é profunda e vai ser duradoura. Para ter uma ideia do alcance, a lama tóxica avançou por mais de 300 quilômetros. Ela foi seguindo o curso do rio Paraopeba, que é uma artéria vital para a região metropolitana de Belo Horizonte. O que antes era um rio cheio de vida se transformou num rastro de contaminação e morte. Mas o que exatamente tinha nessa lama? Bom, não era só terra. Era uma mistura tóxica, cheia de metais pesados. Ferro, manganês, cobre, cromo. Em concentrações altas como as que foram encontradas, esses elementos são venenosos para a vida aquática e também para a saúde humana. E o resultado disso tudo está perfeitamente resumido nesta citação, retirada de uma análise técnica. O rio se tornou um ambiente sem condição de vida. Foi uma mortandade em massa de peixes e toda a cadeia alimentar do ecossistema foi simplesmente destruída. É um dano que pode levar décadas, talvez até séculos para ser revertido. Diante de um desastre dessa magnitude, é claro que a sociedade inteira começou a clamar por respostas e principalmente por responsabilização. E isso nos leva à jornada em busca de justiça, uma jornada bem complexa e muitas vezes frustrante. Essa busca por justiça seguiu basicamente 2 caminhos bem diferentes. De um lado, a esfera criminal, que é a que busca punir os responsáveis, com denúncias de homicídio contra executivos da Vale e da empresa alemã que fez a auditoria. Esse processo se arrasta até hoje. Do outro lado, a gente tem a esfera civil. O foco aqui foi a reparação financeira, que avançou com acordos bilionários. E este é o valor do principal acordo na área civil, quase 38 bilhões de reais. É o maior acordo de reparação da história do Brasil. Foi firmado entre a Vale e o Estado de Minas Gerais para tentar cobrir os danos socioeconômicos e ambientais. Um número impressionante, sem dúvida, mas que, como a gente vai ver, levanta muitos debates. Essa linha do tempo aqui deixa bem clara a lentidão da justiça, né? A denúncia do Ministério Público foi em janeiro de 2020. Um ano depois, em fevereiro de 2021, saiu o grande acordo de reparação.
Mas olha só, foi preciso esperar até janeiro de 2023, quase 4 anos depois da tragédia, para a Justiça Federal finalmente aceitar a denúncia e transformar os executivos em réus. A jornada por uma condenação definitiva ainda parece bem distante. Então, depois de toda essa devastação e desse processo judicial tão longo, a pergunta que fica é: o que realmente foi feito? Quais lições foram aprendidas e como a tal da reparação está sendo colocada em prática? Para entender a gravidade do que aconteceu, a comparação com o desastre de Mariana, que tinha sido só 4 anos antes, é inevitável. E aqui tem um ponto que choca muito. Em Mariana, o volume de rejeitos foi 5 vezes maior, mas em Brumadinho, o número de vítimas fatais foi mais de 10 vezes superior. Como isso é possível? A resposta aponta para uma falha sistêmica, uma falha gravíssima na prevenção de riscos. A lição de Mariana, tragicamente, não foi aprendida a tempo. Então, para onde estão indo aqueles quase 38 bilhões de reais do acordo? Bom, o dinheiro foi dividido em pilares. Uma parte vai para projetos socioeconômicos, o que inclui um auxílio direto para as famílias e o fomenta projetos na região. Outra fatia crucial é para a recuperação ambiental do rio Paraopeba. E ainda tem uma parte para investimentos em infraestrutura e serviços públicos nas cidades atingidas. E para que uma tragédia assim, com sorte, nunca mais se repita, algumas mudanças importantes nas regras foram feitas. A mais significativa é a proibição de construir novas barragens pelo método a montante, que era o mesmo tipo que desabou. Além disso, passaram a exigir que as barragens antigas desse modelo sejam desativadas e prometeram um reforço na fiscalização, com mais transparência. Isso tudo nos leva à reflexão final. Acordos de bilhões podem até reconstruir infraestruturas, financiar programas de recuperação ambiental, mas eles conseguem, de fato, compensar a perda de 272 vidas? Reparação financeira, por mais necessária que seja, pode ser considerada a mesma coisa que justiça? Essa é uma questão complexa e que continua no centro de todo o debate sobre Brumadinho.